Fala, pessoal, beleza? Há muita gente interessava que esta live não fosse ao ar, como diz o nosso amigo Mauro César. Há muita gente, tá? Finalmente, colocamos no ar, resolvemos os problemas de áudio e vamos em frente aqui com o querido William Godoy, cujo canal está fazendo um sucesso danado, faz muito tempo, aliás. E o Godoy já esteve 2 vezes aqui no canal, essa é a 3ª vez, sempre nos atendendo com enorme simpatia. E, Godoy, como sempre, quando a gente traz um convidado, embora o mundo saiba quem você eu gostaria que você fizesse uma apresentação a seu respeito, cara, só para o pessoal saber quem você é, meu amigo. Então, muito mais uma vez, obrigado por ceder o seu tempo e compartilhar o seu conhecimento aqui com o pessoal do canal, tá bom? Um abraço a você. Obrigado, Bernardo, mais uma vez aí pelo convite, sempre é uma honra aí estar à disposição. Eu sou o William, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube, que a gente fala aí, trata as notícias, informações, fazemos as análises, opinião, que nem sempre a galera concorda, mas faz parte do nosso debate sobre o Flamengo. Sou jornalista, pós-graduado em jornalismo esportivo e um louco completamente apaixonado, não apenas por esporte, principalmente por futebol. Então, futebol e Fórmula 1, acho que são 2 esportes que, assim, sou completamente apaixonados. Futebol a gente acabou estudando um pouquinho mais, Fórmula 1 eu não entro tanto nessa seara, eu sou mais um corneteiro, aí sim, corneteiro, mas um apaixonado por esporte. A gente traz aí no canal, a gente vai trabalhando e vai debatendo, conversando, então é isso. Então, é um louco por esportes, um louco, sobretudo, pelo futebol. Legal, a gente sempre fala que não dá para gostar do seu time de coração se você não gosta de futebol. E eu coloquei aqui no chat, vou colocar mais vezes ao longo da live o link para o canal do William Godoy. Repito aqui, se você chegou de Plutão agora, não conhece o William Godoy, tudo bem, acontece. Você pode ser... Eu sou membro do canal do William Godoy e até para incentivar o trabalho... É verdade. Até para incentivar assim, o trabalho dele e tal, que eu acho um puta trabalho legal. O William Godoy tinha que estar, de repente, comentando jogos por aí. Mas o YouTube é o presente, não é o futuro, não, é o presente. E eu acho que o Godoy fazendo um trabalho muito legal, faz muito tempo, me inspirou até a criar o canal. E daqui a pouco está chegando aos 100 mil aí, e depois disso vai para 200 e 300, e assim a gente vai caminhando por aqui. Godoy, o seu vídeo sobre a sacanagem com o Paulo Souza estourou, né, meu amigo? Eu queria que você, inclusive, falasse mais sobre isso, né? Você pensou ali um lance sobre o Bruno Henrique, né? Principalmente na recomposição. Aquilo gerou opiniões diversas, né, em relação à sua análise. Eu, particularmente, gostei muito, né? Mas tem muita gente boa também que fala, putz, não dá para avaliar e tal, com aquele recorte. Tem de tudo, né? E eu queria que você até sim falasse qual foi o clique para você fazer aquele vídeo. Bacana. Né? E assim, se você já identifica uma melhora nesse processo todo, fique à vontade para falar, meu caro. Boa. É bacana a gente contar o bastidor dessa gravação, gera um pouco de curiosidade. É óbvio que aquilo ali não é um recorte. Se transforma num recorte porque eu não posso colocar o vídeo aqui de mais de 1 hora no YouTube. Senão eu ia fazer um filme. Aí a gente podia fazer um documentário sobre. Então é reduzido, é pequeno, porque obviamente acaba sendo um recorte de uma partida de futebol. Agora, é óbvio que não me despertou lá na hora, eu cheguei e falei assim, deixa eu mostrar isso aqui. É algo que eu já tenho observado. Então, assim, não é algo que aconteceu ali, pontualmente ali. É algo que nos últimos jogos já vinha observando. É aquilo que eu sempre falo pro torcedor, pro galera que é inscrita no canal. Quando você está no estádio, a sua perspectiva de análise ela é absolutamente diferente. Porque eu não estou refém da transmissão. Né? Então eu tenho uma visão um pouco mais macro, seja taticamente, ou principalmente, que eu até gosto mais, de questão, né, da humanização do jogo. A gente percebe mais algumas coisas. E esse ponto tava me chamando muita atenção, o Paulo Souza tendo que fazer muita observação, gesticulava demais, orientava demais, isso já estava chamando a minha atenção já em alguns jogos, isso já vinha observando isso. E aí, neste jogo com o Fluminense, onde, quando você faz a leitura tática, você já sabe que tem que ser feito, né? Não tem nenhuma novidade. Por mais que alguns ainda tenham, né? Ainda se surpreende com algumas coisas táticas. Não tem, a gente já sabe qual é a padronização do Flamengo.
E aí, quando começa, e a gente observa mais uma vez ele, e aí os gestos dele, não eram gestos tipo, palminha, volta, eram gestos tipo, aquele, gente, isso aqui é universal, né? Esse gesto aqui é universal. Você olha para o campo, você vê que o jogador não está fazendo, e esse gesto aqui é o famoso dance, né? Então, assim, aí eu comecei a observar, falei, cara, que coisa. E aí eu tô lá filmando, mas filmando taticamente, Flamengo, tá? Para mostrar alguns erros, tá? E aí tinha ali o Paulo Souza como um personagem, né? Para complementar, falei, caramba, tá aí, é isso, vambora. Vamos mostrar. Ali tem uma desobediência tática, tem uma indolência, né? O cara tá sendo indolente, que ele não tá fazendo a movimentação correta, e tá claro. Então, assim, o mínimo tático, ignora o Paulo Souza. Já dá para ver que tem alguma coisa errada. Se você complementa ainda com o Paulo Souza, você fala assim, então, peraí. Então ainda tem um treinador ali tentando estimular o cara a fazer, ou, né, aos jogadores a fazer, e eles não estão fazendo. Então, acaba complementando. Mas, olha, não é um recorte, não é desse jogo, muito pelo contrário, isso aí já vinha acontecendo há um tempo e foi, digamos que foi materializado, né, neste jogo, mas já vinha acontecendo. Eu virei membro do seu canal, inclusive, depois desse vídeo, tá? Assim, eu falei, não, aqui está um trabalho decente de quem estava no estádio, gravando o jogo inteiro, observando o jogo inteiro. Eu falei, não, merece um incentivo, né? Não que não merecesse, não é isso, mas é um trabalho muito detalhado, né? O Luciano Caboclo está falando, Godoy é o Bielsa das análises e o Bernardo é o Gasperini. Está aqui falando de dois técnicos que gostam de marcação individual, inclusive, né? Coisa completamente diferente ganha do pouco, que faz né? o Paulo Souza. E que está ganhando pouco, né? Exatamente. O Francisco Bruno Martins está falando que o Pedro vai ter trabalho no Tajeres. BKSS acabou com ele, mas não é o BKSS o técnico do Tajeres de Córdoba. Aliás, vai ter vídeo aqui no canal sobre o Tajeres. Acho que o William vai fazer também. Eu já fiz, eu não sei, não tive tempo para ver. Mas vai ter vídeo sobre isso, sobre Pedro Caixinha, que está começando agora. Mas vamos lá, William, conversando assim, mais numa pegada de te entrevistar, porque você é um personagem que merece. Isso te causou algum problema? Porque você tem ido ao Flamengo cobrir as entrevistas coletivas no Ninho do Urubu e tal, e você esteve na coletiva ou nas coletivas do Pablo, do Ayrton, né? E do Pablo também, e na do Santos. Só que esse vídeo foi feito depois da coletiva do Pablo. Rolou algum bastidor ali do tipo, putz, você viajou, você não deveria ter feito isso? Então, Bernardo, o meu modelo de trabalho não é para fazer uma assessoria extraoficial, seja de quem for. Do clube, que é escancarado, né? Todo mundo sabe, eu torço para o Flamengo, não é pelo Flamengo, e tampouco pelos jogadores. Então, sim, já há no ambiente que você conhece uma certa, né, resistência, um certo olhar, pô, aquele cara ali, mas enfim, não tem como. Eu acho que a nossa, digamos, cara, assim, talvez eu esteja radicalizando, mas talvez a nossa integridade intelectual e a honestidade intelectual, para mim, ela tá na frente. Então, cara, se gosta, se não gosta, eu não sei. Confesso que ninguém veio falar comigo, eu acho que também não tem muito falar o que vai discutir com a imagem, mas enfim. Mas aquilo que, independente se as pessoas gostam ou não gostam, eu quero respeito, absolutamente respeito. Então, assim, entro no clube, faço o meu trabalho, volto, beleza, trato o torcedor com respeito, faço o trabalho que tem que ser feito, mostro o que eu acho que deve ser mostrado, mas não é no sentido do achismo, eu evito ao máximo o sentido do achismo, e é isso. Agora, ia lá na coletiva, a gente, cara, assim, o Bernardo, existe uma carência, não diria uma crise, mas existe uma crise no nosso jornalismo que as pessoas acabam confundindo, né, sobre você prestar o serviço de informação e você prestar aquilo que convém, né, aquela informação que convém, a tal assessoria extraoficial. Então, talvez quando surja algo que saia um pouco desse trilho que está tão contaminado no dia a dia, né, seja dos estudos que são cobertos pelos alguns setoristas ou por alguns youtubers, influenciadores, que acaba destacando mais, cara. Eu acho que é isso, não tem muito que debater, não tem muito que questionar. Se alguém quiser perguntar, pode vir a perguntar, tal, mas eu acho que a relação é profissional. É Flamengo, torço pelo Flamengo, quero o sucesso do Flamengo, mas até por isso eu tenho que ser justo, inclusive, com o cara que me acompanha. Então não tem muito que tirar nem pôr disso, não.
É isso aí. A gente tem que. O nosso compromisso é com quem nos assiste, é com quem consome os conteúdos, é com os membros do canal, é com a galera que está aqui nessa tarde. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Não tem que fazer, não tem que agradar ninguém, tem que ser uma constatação com informação, né? Que foi o que você falou no caso aí. Não é uma opinião, uma coisa. Não, tá ali, e você estava no estágio, então você falou. Está falado, jornalismo é isso, como está falando aqui o Marcos Antônio Souza de Oliveira. O Pedro Caixinha, aqui sendo elogiado pelo No Mundo na Bola. Aliás, inscrevam-se no canal Mundo na Bola também. Tem aqui uma pergunta do Pra. Não é bem uma pergunta, né? Mas um comentário aqui, né? Ele falando que é bem criterioso com quem assina canal no YouTube, faz parte do clube de membros dos dois, além do Mauro César, que fazem um trabalho foda demais. Parabéns, valeu aí. Deem likes. Você, o Godoy, tá? Tenho uma opinião de que, cara, é impossível fazer uma avaliação não mais profunda, mas determinante sobre o trabalho do Paulo Souza até aqui. É o que eu penso, tá? E acho também que o Paulo Souza é melhor do que qualquer técnico brasileiro. Talvez o Rogério Ceni eu acho um técnico promissor e bom. Mas eu queria te ouvir, cara. Você é daqueles que acham que eu tenho que mandar embora ou não? Deem tempo ao tempo. É uma ideia que está chegando quando você contrata um técnico e, por consequência, a comissão técnica dele. Você não contrata um nome, você contrata um método. O que você acha em relação a isso? Você pode discordar, você fique à vontade. Não, vamos lá. Exato, né? Quando você vai contratar um técnico, seja ele qual for, você está contratando um processo junto, né? Cada treinador tem o seu processo, cada treinador tem a sua metodologia, alguns conseguem se adaptar mais rápido que outros, alguns conseguem, até pelo jeito, é um pouco mais simples. Então, esse processo de assimilação de um grupo de jogadores que talvez não esteja acostumado com uma metodologia mais complexa, ele consegue assimilar mais rápido e a gente consegue, eles executam mais rápido, enfim. Tem alguns que precisam um pouco mais de tempo e tal. Eu acho que metodologia à parte do Paulo Souza, o que ele pensa de futebol à parte, eu acho que fica claro que o Paulo Souza ele acaba entrando como um personagem que precisa fazer, né, um serviço doméstico, precisa fazer uma faxina num ambiente que não é feito há 3 anos, né? Então, o Paulo Souza ele entra num cômodo que está cheio de teia, que está tudo empoeirado. Então, assim, aí sobrou ao Paulo Souza umedecer aquele pano e fazer uma faxina, mas que não é feita há muito tempo. Então, eu acho que algumas dificuldades com que passa o Paulo Souza, quando eu falo de gestão, de fazer essa limpeza, qualquer treinador que está na condição dele, exceto os paizões, aqueles que pegam, né, o jogador bota sentadinho no colo, fica passando a mãozinha na cabeça dos mais experientes, exceto esses, qualquer um outro que estivesse na posição do Paulo Souza passaria por dificuldade, passaria por resistências, passaria por tudo isso. Eu acho que fica muito claro quando a gente fala assim o resultado final, né, o jogar bem, ele na minha opinião, ele é o fim de uma linha do tempo. Vamos botar, tá na moda, né, Bernardo? Aquelas linhas do tempo estão na moda. Então vamos usar a linha do tempo que passa, né, no canto da sua tela. O final é o resultado. O final, ele é o jogar bem. Só que para esse processo chegar, você passa por uma questão de convicção, tu passa por questão de assimilação, você passa por todos esses processos para o cara jogar bem, para o time executar bem coletivamente. Só que nesse processo, o Paulo Souza encontra, como vários outros encontraram, a gente não pode ignorar isso, vários outros encontraram resistência, desconfiança. Então, assim, e o Paulo Souza tem uma dificuldade a mais do que os outros. Ele não está nem aí com quem ele está mexendo. Quem é o líder do elenco, quem é a gestão, não está nem aí. E aí a gente tem que também, vamos também ser sensíveis e admitir. Chega um chefe agora, nesse exato momento, eu tenho um excelente relacionamento com o Bernardo, esse chefe chega para o Bernardo e fala assim, Bernardo, assim, a gente vai jogar assim, mas o William já está fora. O Bernardo é óbvio que o Bernardo vai chegar para mim e falar, poxa, mas chefe, o William, cara bacana, maneiro. E tu já vai olhar com certa desconfiança para esse cara. É óbvio, a tua resistência vai aumentar acerca do trabalho desse cara. E no futebol é isso. Futebol é convencimento. Não tem como um treinador convencer, mostrar que tem que fazer. Se o jogador não quiser fazer, ele não vai fazer. Então, é difícil. É a parte da gestão. Ele vai sofrendo por essa resistência, é lógico. E junto com isso tem. O time não vai jogando bem,
tropeça aqui, porque tudo isso também faz parte, né, para ajudar o convencimento. Eu acho que o resumo da ópera é que o Paulo Souza chega para fazer uma faxina no Flamengo com o seu rodo, com o seu balde e com o seu espanador, só que a faxina que era necessária, ela não é feita há 3 anos, e é mais do que isso. E é mais do que uma pessoa. Concentrar em apenas uma pessoa, coitado desse cara. Os serviços gerais do cara não vai aguentar. Vai faltar água para ele fazer essa faxina necessária. O Thiago Guida está fazendo um elogio a você, Godoy. Ele pergunta se o Paulo Souza não tem os volantes que ele quer, no sentido de um volante área a área, né? Também parece que o Flamengo tem pouca presença na área adversária. Eu achei que o Flamengo... Achei não, né? Foi uma constatação. O Flamengo finalizou pouco demais no jogo contra o Atlético, embora na minha avaliação tenha melhorado. Sobre os volantes em si, eu acho que o Flamengo tem o Thiago Maia e o João Gomes que podem fazer esse trabalho. O que você acha, Godoy? O João Gomes, sem dúvida nenhuma, é o jogador mais voluntarioso do Flamengo, né? O jogador que mais tem a capacidade de buscar esse área a área, apesar que, na minha opinião, o João Gomes peca no quesito finalização. Ele até arrisca, mas não é tanto o forte dele. Thiago, né? Falei, Thiago. A questão é, aquilo que a gente imagina que o Paulo Souza quer, aquilo que a gente imagina que o Paulo Souza idealiza, vamos buscar, então, onde ele achou que fez o melhor trabalho dele. Então, a gente vai lá e busca na Fiorentina. Então, a gente vai lá e vamos entender o que foi feito, então, na Fiorentina. É aquilo que ele vai querer, então, reproduzir. Ele tinha o Borja Valero, trabalhava como meia, o Vecino, que é um jogador, né, mais voluntarioso nessa questão defensiva, mas que pisava mais. Era nítido ali que, obviamente, tinha um trabalho desenvolvido, que não foi de uma hora para outra, mas que tinha mais aproximação, que tinha mais associação, e que, principalmente, a execução dos jogadores era aquilo mais próximo do que ele imaginava. Não é à toa que ele chegou e falou que o time que melhor executou foi a Fiorentina dele. Eu acho que existe, por exemplo, o Ilharão, que é muito falado, né, acaba sendo muito criticado e tal, entra como personagem. O Ilharão não tem característica nenhuma para o jogo do Paulo Souza, mas absolutamente nenhuma. E aí não é questão unicamente do jogador, é uma questão do estilo. O Ilharão o melhor Ilharão foi quando o Jorge Jesus puxa ele entre os zagueiros, que bota o Ilharão para fazer passes mais na horizontal, que busca um Ilharão mais cadenciador. Não é nada disso que o Paulo Souza quer com o volante. Os volantes são dinâmicos. Os volantes têm que preencher a área. Os volantes não são volantes, em aspas, burocráticos. São volantes que têm que se associar ao ala pelo setor e ao meia que está um pouco mais à frente. Então, eu acho que há uma certa... na questão do elenco do Flamengo, né? Thiago Maia, lesão, tal, entra mal, erra passe, não sei o quê. João Gomes, ok. Mas falta essa peça que realmente um desses volantes não é baseado no que a gente viu nas outras equipes, não é o que ele realmente quer. Ele queria um cara mais área, um cara mais finalizador, um cara que buscasse a área do adversário, voltasse, um cara mais dinâmico, o que o Flamengo hoje está buscando ali com o João Gomes. Eu tive que bloquear uma pessoa aqui, que é o seguinte: se o Godoy está na minha casa e você não quer, você não vai maltratar ninguém na minha casa, entendeu? Nem submeter a constrangimento. Então, assim, já está bloqueado e não gosta da live, não assista. Vai, Godoy, simples assim. O Lucas Mascarenhas está falando aqui sobre o caos da Fla-Mimimi. O Traps, mal comparando, o início do trabalho do PS não é parecido com o do Abel no Palmeiras. Abel também passou aperto e depois deu no que deu. Acho que são contextos muito diferentes, até porque o Abel chega em meio à temporada, chega em novembro e consegue ganhar uma Libertadores em janeiro, né? Mesmo sem jogar um grande futebol, acho que o contexto é muito diferente. Acho que não dá para fazer comparação, até porque em estilo, em metodologia, você pode ter uma coisa ali de influência do Vitor Frade, da periodização tática, aquela coisa toda, mas são técnicos com ideias muito diferentes de futebol, né, Godoy? Eu acho até injusto fazer um tipo de comparação com o Abel, não sei o que você acha. E assim, o Traps, eu acho que passa por um grande debate, um grande ponto que hoje fala-se muito do Flamengo. O Abel, quando chega no Palmeiras para fazer o trabalho dele, a sombra que ele tem é qual a sombra que ele tem? Existiam as críticas, né? Obviamente, existe a exigência, toda a grandeza que tem o Palmeiras, mas qual é a perspectiva, assim? O cara, quando chega no Flamengo, cara, ele chega para fazer, no mínimo, igual o Jorge Jesus. Ele tem que fazer porque se ele já não fizer, ele já está errado. Se ele não escala da mesma maneira, ele já está errado. Se ele não grita na beira do campo igual, ele já está errado.
Então, assim, cara, qualquer treinador que passe pelo Flamengo, por ter, não digo uma sombra, por ter a assombração do que foi o Jorge Jesus, que o Flamengo não consegue repetir, não consegue nem chegar próximo. Então, assim, já tem isso. Então, cara, 2 jogos, o Fla-Flu, que o Flamengo perde pro Fluminense, já foi no segundo jogo. As críticas que já aconteceram no segundo jogo já mostra o ambiente doentio de que, inclusive, algumas pessoas não querem enxergar. O ambiente, ele é doentio. Então, no segundo jogo já havia comparações esdrúxulas de um trabalho que tinha 50 e poucos jogos e um trabalho que tinha 2 jogos. Então, cara, a comparação é um pouco diferente, porque o ambiente Flamengo e Palmeiras, eles são diferentes. São mesmo. O Marcelo Andrade faz uma pergunta importante. Até no vídeo sobre o Tajeres vai ter alguma coisa sobre isso, tá? Se você acha, Godoy, que o Paulo Souza pode fazer igual ao Manchester City, colocando 5 na linha de ataque, ontem aconteceu isso no jogo entre City e Liverpool em algum momento, e quando o Domi fez isso no jogo contra o Atlético Mineiro, o nego desceu o pau em cima dele, naquela derrota por 1-0. Não, isso é um catado tal. Não, isso tem uma explicação. Queria que você falasse sobre isso, meu caro. Cara, Marcel, eu não posso te afirmar, falar que ele vai fazer isso utilizando 5 jogadores da função, né, atacante. Mas a busca, ela já é essa, mas com os jogadores com as funções dos 2 alas, os 2 meias e o atacante mais à frente. Isso já é feito. Inclusive, aí a gente também tem que ser justo. Isso já era feito pelo Rogério Ceni. Exatamente. 5 jogadores à frente. Os 2 jogavam espetados, só que na esquerda, né, era o Bruno Henrique, na direita era sempre o lateral, né, então era o Isla, os 2 por dentro, Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabigol. Já era feito. E o Paulo Souza busca isso também, mas só que ele busca. Aí que está a questão da ocupação do espaço. Quem tem que ocupar esse espaço? São os 2 alas, ao mesmo tempo, os 2 que trabalham por trás e o atacante. Então, assim, cara, seriam já esses 5. Agora, eu não sei se, William, mas, pô, ele vai pôr Marinho, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique, atacantes mesmo, assim, de ofício. Aí eu não sei. Mas a ocupação do espaço, ela já busca ser feita, mas com os alas, beleza? O Gabriel fala no 3-2-5, pode ser um 2-3-5. Assim, é um ponto de partida, né, Godoy? Não é um dogma, olha, não é um esquema engessado, que começa daquela forma, vai terminar dessa forma. É um ponto de partida, né? Passamos de 1.000 pessoas simultaneamente na live. Muito obrigado, Godoy, pela sua presença. Separar BH e Gabigol, eles ainda estão jogando juntos. Eu concordo com a Neuza em vários momentos. Existe ali uma... O Paulo Souza falou na coletiva, né, Godoy, depois do jogo contra o Atlético Goianiense, que o Bruno Henrique é um ponta. Ele vê o Bruno Henrique, ele enxerga o Bruno Henrique como um ponta. Definitivamente ele não foi o secretário de lateral naquela partida, tá? Sobre o posicionamento do Bruno Henrique, o que você tem a falar? A minha opinião é um pouquinho impopular, tá? A questão do posicionamento do Bruno Henrique. Eu acho lindo Bruno Henrique e Gabigol junto. É lindo. Vai direto na minha memória afetiva. Não tem como. É maravilhoso. Agora tem uma questão. Quando o Flamengo perde a bola, se o Bruno Henrique e o Gabigol estão juntos, alguém tem que fazer o corredor pelo lado esquerdo. Opinião minha, assim, não estou cravando nada. Minha opinião. Eu acho um absurdo colocar o Arrascaeta para recompor aberto pelo lado esquerdo. Mas assim, eu não vejo fazer menor sentido, menor cabimento. Porque, na minha opinião, o Arrascaeta é o cérebro. Então, assim, esses jogadores que vamos trazer esse rótulo do cérebro, eu não consigo ver o cara tendo que ir lá na linha lateral, lá buscar. O Arrascaeta que não é forte, o Arrascaeta que não é rápido, ele não tem nenhuma dessas características. Então, para ficar aquele mais ou menos que agrada todo mundo, o ideal, na minha opinião, era o Bruno Henrique fazer o lado sem bola, contudo, a altura do bloco que vai ditar onde ele vai estar. Então, eu acho que seria importante, seria fundamental o Flamengo marcar alto, mas marcar alto de verdade. Não é esse alto barra médio, sombra, né? Sombra, é o alto, o cara mesmo. Faz a sombra. Isso, é o alto mesmo. Porque aí o Arrascaeta vai estar próximo, o Bruno Henrique vai estar próximo, então não vai ter nenhuma confusão. Para fazer esse balanço mais médio que o Flamengo tem feito, alguém tem que fazer o lado. Alguém vai ter que fazer o lado. O Arrascaeta é complicado colocá-lo ali. E assim, né, como várias pessoas falam, vai tirar também o Bruno Henrique, ele vai ficar distante do Gabigol. Eu acho que a altura do bloco ela acaba ditando mais essa parte.
E assim, Godoy, você citou sobre a marcação mais alta. No jogo contra o Atlético, a gente pôde perceber, essa talvez seja a solução mais fácil para se arrumar uma defesa, né? Formando, às vezes, duas linhas de quatro mais compactas, contra o adversário em algum momento. É muito difícil passar por duas linhas de quatro quando elas estão bem próximas. Isso é quase impossível. O Vasco fez isso contra o Flamengo e tal. E aí, para isso, o Bruno Henrique precisa compor esse lado. Não tem jeito. Mas isso não significa jogar como um secretário de lateral, até porque o Flamengo não está jogando com três zagueiros. O Paulo Souza deu essa resposta, ele precisou dar essa resposta para que as pessoas pudessem enxergar, às vezes, o óbvio, né, Godoy? Não está jogando, ele faz uma saída de três, como N times no futebol mundial já fizeram, como o Guardiola fez depois de observar o México do Ricardo Lavolpe na Copa de 2006. Assim, o Rogério Ceni fazia isso, o Domi em algum momento fazia isso. Cara, que discussão mais estúpida. Jorge Jesus fazia isso. Um jogador diferente, no Ilharão, no caso. Eu acho que o pessoal está confundindo o posicionamento inicial com o posicionamento final. O pessoal está confundindo o posicionamento final com o posicionamento inicial com o posicionamento final. E o pessoal está confundindo formação tática com a bola e formação tática sem a bola. Eu acho que se alguém chegar e falar hoje, o Jorge Jesus jogava no esquema 3-3-2-2, eu acho que meio mundo cai de cadeira para trás. Porque na cabeça de todo mundo, o Flamengo jogava no 4-4-2, né, com a variação do 4-2-2-2-2. Mas, na verdade, o Flamengo jogava no 3-3-2-2. Porque o Ilharão jogava entre os dois zagueiros, o Gerson jogava à frente, entre os dois laterais, aí vinha o quadrado lá na frente. Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Gerson podendo até pisar lá entre os outros dois, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Então, se a gente botar como o pessoal está querendo, papel e caneta, o Flamengo jogava sem bola no 4-4-2 e o Flamengo jogava com bola no 3-3-2-2. Tá, o pessoal está confundindo esse 3-4-2-1 do Paulo Souza, está confundindo essa questão de 3 aqui, está uma lambança, muito pela nossa desconhecimento, muito pela nossa ignorância, mas é isso. Jorge Jesus, a gente poderia ter falado isso, inclusive, na época, não sei, inclusive não falamos. 3-3-2-2. Mas jogava no 4-4-2, no 4-2-2-2-2, no 4-1-3-2, isso é tudo variação. Mas quando o Flamengo tinha a bola, é 3-3-2-2. E o André jogando bem à frente. Não foram 3 volantes, cara. Não. Não é, Godoy? Não foi. Eu assisti ao seu vídeo em que você fala sobre isso. Acho que ontem você publicou esse vídeo, eu vi hoje. Eu acho que foi. Não tem nada, não tem absolutamente nada. Ele é um volante. Beleza, ele é um volante. E como a nossa cabeça, a gente não aceita multifunção, a gente não aceita multifunção. Isso está fora do nosso dicionário, do nosso futebol. A gente acha bacana quando todo mundo faz isso, quando o City faz isso, quando o Liverpool faz isso, mas quando vai aqui a gente não aceita. Então, beleza. Tá, ele é um volante e tal, mas ele nem jogou como volante. Ele jogou à frente dos volantes. Ele fez o papel do Everton Ribeiro. Ele fez no 3-4-2, ele era o 2-1. Assim, enorme ignorância, de fato. E fez isso no jogo contra o Sporting Cristal também. Não foi uma novidade no jogo contra o Atlético Goianiense, né, cara? Foi também uma questão ali do jogo contra o Sporting Cristal. O Matheus Rocha está perguntando se só ele ficou frustrado do Pedro ter pouco espaço no time titular. Gostaria de saber a opinião de vocês, visto que na Polônia tinha o Lewandowski e volta e meia o Paulo Souza colocava o Lewandowski com o Milik, né? Fazendo 1-2, né? O Milik centroavante do Olympique de Marselha. Então, responda a isso, depois a gente fala com o Paulo Sadi. Eu tinha informação até que o Pedro seria mais titular do que reserva com o Paulo Souza. Você citou o caso da Fiorentina, que foi o melhor trabalho dele na primeira temporada, sem dúvida nenhuma, né, Godoy? Ele tinha o Kalinic jogando ali, que hoje é jogador do Verona. Então, os trabalhos dele sempre foram pautados pela presença de um centroavante de área. É óbvio que ele pode se adaptar de acordo com o elenco, eu acho legal isso até. Mas eu tinha essa informação e, de fato, esperava mesmo que ele fosse investir mais no Pedro. Você fica, de certa forma, você acha frustrante o Pedro não ter tanto espaço? Ou é uma composição de elenco até para mudar o jogo no segundo tempo, como foi o caso da partida contra o Atlético? Não, eu acho que sem o ala esquerdo de perna forte, eu acho que faz sentido não ter o Pedro. Quando tiver o Ayrton Lucas, aí sim.
Porque aí o Flamengo vai ter linha de fundo. E aí o Ayrton Lucas vai fazer aquele cruzamento para dentro da área. Aí o Flamengo vai ter jogo de dentro da área. Porque o Flamengo não tem jogo dentro da área. E você colocar hoje o Pedro para fazer o que tá, como é o jogo do Flamengo hoje, o Pedro não vai. Vai ser mais frustrante ainda. Então é melhor até preservar no imaginário o Pedro do que colocá-lo nessa que está hoje, que hoje precisa de muito mais mobilidade. Agora, quando você tiver alas ultrapassando, pisando no último terço, fazendo cruzamento, e a bola vai passar, aí beleza, você tem um centroavante, você tem um homem de área. Agora, a única coisa que o Pedro seria o quê? O Flamengo dar mais bola longa ainda, que já está dando mais do que deveria, para ele segurar e muito pouco, muito pobre. Então, eu acho que quando tiver o Ayrton Lucas, aí sim a gente vai entender qual vai ser a função, se vai ter esse homem de área, porque hoje ele não tem nem bola circulando por ali. O Paulo Sade está falando que recomenda aqueles que criticam a utilização de jogadores em diversas posições a entrevista do Gabriel Jesus sobre o processo dele no Manchester City. Aliás, jogou muito bem. Ontem você viu o jogo ontem, Godoy? City Liverpool? Não, jogo nível AAA, né? E jogo eu gostei ano, muito, né? além, obviamente, do jogo, é aquela na relação humana, né? O cumprimento do Pep Guardiola ao Klopp, que é aquele cumprimento, cara, espetacular. Parabéns pelo seu trabalho. Ele falou ali, né, com o corpo dele, né? Parabéns. E eu acho, assim, sensacional. Os caras realmente pensam diferente e merecem realmente os status que tem, o que está conquistando. É espetacular. Quem gosta de futebol não tem como ignorar e falar assim, pô, que legal isso aqui, cara. É fantástico o trabalho dos dois. E a glamorização dessa história, não, legal é o futebol do nosso clube, é o futebol da nossa aldeia aqui. Sabe o que eu estava lendo? Eu estou lendo, aliás, o Pep Guardiola, A Evolução, Godoy. E na página 56 tem uma coisa sensacional. Eu tentei sublinhar isso e twittar, mas eu não tenho aquelas canetas marca-texto, sabe? Então ia ficar feio. Mas tem uma passagem do livro, na página 56, em que o Martim Peranal faz uma pesquisa sobre o primeiro ano do Guardiola no Bayern de Munique e põe lá. Foram 23 formações diferentes. Com os pontas, né? Robben e Ribéry, muitas vezes jogando mais centralizados para a subida dos laterais. Ou seja, gente, não há necessariamente um modelo próprio de jogo, porque um cara inquieto como o Guardiola e competitivo como ele está sempre em busca da melhora, né, Godoy? Então, assim, esqueçam do goleiro ao ponto esquerdo. Isso aconteceu com o Jorge Jesus, eu acho que muito porque ele não tinha um elenco, ou seja, reservas que estivessem à altura daqueles titulares. Com um elenco melhor, ele já colocava ali no início de 2020, Michael para jogar, Pedro para jogar, Thiago Maia para jogar, ou seja, ele tinha um elenco mais qualificado. Eu acho que até essa questão do elenco pouco qualificado, não estou falando dos 11, mas dos reservas, talvez tivesse obrigado o Jorge Jesus a arrancar o couro dos 11 e ter aqueles jogadores e não ter promovido tantas mudanças no time. Talvez tenha sido isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí só retornando rapidamente à questão do Guardiola, que assim, cara, não tem como tu não admirar. Ele é um inconformado. Ele é um inconformado. Ele é um inconformado pela mediocridade. Ele é um inconformado pela repetição. É completamente diferente. A gente está vendo um marco no futebol, um cara absolutamente inconformado. Agora, se ele fosse um inconformado vencendo, perdendo, não ganhando, frustrado, beleza. Ele é um inconformado que vence. Isso do cara a gente tem que pincelar e relembrar. Esse cara tá na história. O Ari Almeida, da Vila Maria, aqui em São Paulo, para quem não sabe, eu moro em São Paulo, o William Godoy mora no Rio de Janeiro. Paulo Souza está ajustando o Flamengo a baixar a folha com a saída de vários atletas que não seriam usados. Eu fiz acho que um post sobre isso, Godoy. O Palmeiras soube muito bem fazer a transição de jogadores ídolos, mas que não necessariamente entregariam o que teriam de entregar mais, o que poderiam, o que deveriam entregar. Os casos do Jailson, do Felipe Melo em final de contrato, agora do Daverson. Acho que o Palmeiras ensina e o Flamengo fez exatamente o caminho oposto, né, Godoy? Renovando com caras que já tinham, já deram o que tinham de dar, né, cara? Oposto. Muito, não de agora, né? Muito preocupante. A relação que a diretoria criou com os jogadores, muito preocupante, muito preocupante. Me parece que a gratidão foi tanta assim que
que há até um certo constrangimento em interromper, em fechar um ciclo. Parece que os jogadores estavam jogando de graça e que eles, assim, ganharam e, assim, você está constrangido de falar, então, acabou. Eu acho que foi uma troca, foi bom para todo mundo, você tem que entender qual o momento, obviamente, o ciclo de ser encerrado. O Flamengo está muito tempo atrasado, absolutamente atrasado, e agora parece que em 3 meses aí, o Paulo Souza está tentando conseguir o que poderia há 3 anos. Tem jogadores no Flamengo na temporada 19, inclusive, quando acaba, ele poderia chegar e falar assim, obrigado pelos serviços prestados. 20 para 21, obrigado pelos serviços prestados. 21 para 22, obrigado pelos serviços prestados. Isso faz parte do futebol, mas o Flamengo me parece desconfortável, me parecia constrangido. Inclusive eu passei, né, foi uma das minhas perguntas no final da última coletiva, foi sobre isso, né? Se haveria um certo desconforto, constrangimento em encerrar ciclo com alguns jogadores. E aí, obviamente não foi respondido, mas isso faz parte. Mas que não, que o Marcos Braz e o Spindle falaram que o contrato do Felipe Luiz, do Diego Alves e do Diego foram renovados no dia 3 de outubro. A resposta dele, a data, ela já traz muitas respostas para a gente. Antes da decisão, e inclusive eles falam, e foi antes da decisão, a gente não poderia, né? Um ambiente de dúvida para um jogo tão importante. Ele já deu a resposta que eu queria já está ali, ela já estava no entre linhas, né? Então, e com a justificativa, e é plausível, a justificativa de que o Felipe Luiz fez mais do que 5 mil minutos, isso é, mas eu nem botei o Felipe Luiz na seara, mas beleza, Felipe Luiz, e que o Diego Alves havia sido muito importante na semifinal, isso é verdade, ele foi muito importante na semifinal, mas a condição física, enfim, mas ele não falou nada, e que o Diego, e aí é estúpido, o Diego foi muito importante nos primeiros 6 meses, ele recebeu muita minutagem no início da temporada. Porra. Aí já começa, né, a ficar meio esquisitão. Então, é evidente, né? O Flamengo ele ficou constrangido de chegar e falar, meu camarada, obrigado, a gente vai aqui encerrar o seu ciclo. Mas por que ele ficou? Porque tem muita influência de alguns jogadores no grupo, e aí ficaria um certo desconforto deles para com o grupo, se houvesse esse encerramento, né? Que seria uma causa unilateral. A gente quer que você saia, eles querem continuar, óbvio, eles querem seguir a carreira deles. E ninguém está aposentando ninguém, eles podem seguir o rumo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem claro, né? E o Flamengo, infelizmente, postergou, e agora, motivado por algumas pessoas de dentro do clube, principalmente da comissão técnica, estão vendo que realmente não dá para contar com esse aqui também não dá, tal, mas eu acho que foi um pouco tarde. O Andrade está mandando um abraço, o Godoy Monstro, live de alto nível, fechado com o Paulo Souza. Aqui a gente não fica fechado com ninguém, a gente apenas analisa a história, a situação, e ninguém fica pedindo saída de terra, que é uma análise, uma questão de análise com dados, né? Cara, essa sua pergunta aponta para o seguinte: não há, hoje é o Paulo Souza, né? Mas não havia ninguém capaz de fazer essa avaliação. Não havia. Na minha opinião, não havia. Simplesmente foi levado em conta o relacionamento, levaram em conta os serviços prestados, mas, assim, o que esses caras podem entregar adiante? Qual o técnico, ou o diretor técnico de futebol, que não existe no Flamengo, é capaz de chegar e fazer uma avaliação sobre esses caras? Olha, não renove por causa disso. Mas o ambiente, a gente resolve assim. Fica claro para mim que o Flamengo precisa de um homem como Jorge Jesus, que eu não aguento mais falar esse nome, mas tudo bem, para fazer uma avaliação do elenco e apontar caminhos. Miraram no Paulo Souza. Para você, o Paulo Souza é o cara para fazer essa reformulação? Ele poderia ser, mas não está sendo porque ele não vence. O nosso futebol ele é resultadista. Só tem moral quem vence. Você não pode perder. Você tem que ser avassalador. Então, só pode mexer, só tem moral, só se escuta quem vence o tempo todo. Mas o Paulo Souza tem 3 derrotas, 3 empates, mas tem 10. Não, tem que ganhar tudo. Ele tem que ganhar tudo. Só se escuta desta forma. E dentro do Flamengo, obviamente, por ele ter postergado tanto, já tem muita resistência. Ele já tem muita resistência. Então, assim, ele pode ser o cara para fazer isso? Ele pode ser. Agora, o Paulo Souza vai precisar fazer 2 coisas. Ele vai ter que chupar a cana, soprar a cana, vai ter que fazer de tudo. Porque ele vai ter que vencer, ele vai ter que mostrar resultado, e com o resultado
vai ajudar ele a fazer as mudanças que não foram feitas já tem no mínimo 3 anos. Então ele vai precisar fazer os dois. Ele precisa convencer o cara em campo para fazer tal coisa, mas ele também precisa convencer esse cara em campo que a saída do coleguinha dele não é um problema, é um ciclo. Então, não é simples. Não é simples. O ideal dos mundos seria o Flamengo, desde 2019, ir peneirando, ir filtrando, ir reformulando. O Flamengo quer reformular, vamos botar em aspas, né, o Bernardo? Quer reformular? Pô, quem faz essas renovações todas não quer, ou terceiriza a renovação. Não quer. Não, porque quem fica. René foi pro Inter. Flamengo iniciou uma reformulação. Iniciou um cacete, pô. Não iniciou nada. Eles não querem a reformulação. Eles botaram um cara lá que o cara tá vendo. Realmente, ou vai reformular, os caras vão ficar encostados aqui. O que a gente faz? Então é uma reformulação forçada. Porque o Flamengo não quis quando teve opção. Então o Paulo precisa vencer, convencer o grupo que vai trabalhar com ele, e ao mesmo tempo ele vai ter que reformular, vai ter que trazer a gestão. Enfim, não é o ambiente mais fácil. Vamos ter que citar, porque, né, o Jorge Jesus, apesar dele não iria fazer essa reformulação, ele não ia fazer essa reformulação num curto prazo, num médio ele ia, porque senão ele ia perder jogo, óbvio, então ele ia precisar também fazer, mas num curto prazo é evidente que ele não iria fazer, são os caras que constou com ele, isso é natural, gente, gestão de grupo, mas ele tem um estofo, né? Quando o Jorge Jesus fala, é amém, né? Então ele tem um estofo. Agora o Paulo Souza, que é um extremamente, né, é o famoso ninguém, não é ninguém, chega aqui, ainda vai perdendo o jogo, não faz a escalação que a galera quer, é pardal, inventa, 3 zagueiros e 3 volantes. Não, o cara é um famoso impopular, né? Vamos falar sério, é um impopular. Então dificilmente coisas que precisam, inclusive, de popularidade ele vai conseguir fazer. O Alcir Riso está falando aqui que os reforços estarão op no time, entrarão sem história pregressa no clube e provavelmente com mais compromisso tático. Eu acho que não é nem isso, eu acho que tem um outro elemento, sem os vícios anteriores também, e com a cabeça mais aberta. Acho eu. Você concorda, Godoy? Perfeito. Vícios anteriores e cabeça aberta. Ou seja, o que o Flamengo não está fazendo? Resistência. O Flamengo ele tem a resistência pela mudança. Teve resistência pela mudança com o Domi, tem resistência... Tanto que o Rogério, de uma forma, né, até inteligente, para com o grupo, mas não para o trabalho dele. Ele muda a maneira dele, o esquema tático, e o que ele fala? Ele falou a palavra certa na primeira entrevista no campo, antes da bola rolar para Flamengo e São Paulo. Vamos reproduzir o que era feito com o Jorge Jesus. Ele conquistou todo mundo. Só que ficou só no papo, porque era mais do que uma reprodução tática, de formação tática. Era de vários conceitos do jogo. Aí o Rogério Ceni aborta essa missão, traz o jogo dele, as coisas começam a andar, o Flamengo joga no 4-2-3-1, e aí ele começa a usar o esquema Jorge Jesus como uma variação, um plano B. Ele usa, inclusive, no segundo tempo, na vitória do Flamengo sobre o Grêmio, na arena do Grêmio, o Flamengo vence, fazendo um bom segundo tempo, quando ele muda, e aí tá. E aí vem o Renato, Renato, né? Enfim, é o Renato. Mesmo. Mas né, a resistência, óbvio, que ela acontecia a qualquer modelo de jogo que não fosse igual ao do Jorge Jesus. O Rafael Alencar está falando sobre o Conte, usando o exemplo do Conte. Eu acho que o Tottenham vai melhorar, mas ele tem uma questão de relacionamento muito complicada também. Mas já começa a dar algum resultado, né? O Maurício gostaria de ver o Paulo Souza usando o Daniel Cabral. Godoy, vou te colocar numa cilada. Onde estaria o Flamengo hoje com o Rogério Ceni? Onde estaria hoje o Flamengo com o Rogério Ceni? Se fosse fácil, você estaria aqui, meu cara. Não, a pergunta ela é boa. Eu acho que o Flamengo estaria com poucos jogadores influentes e de 2019. Esses jogadores vão cair fora. Se o Rogério Ceni continua, eles caem fora. Porque uma coisa é minha crítica, inclusive, que vai ao Rogério Ceni. Eu acho que ele tem boas ideias táticas, eu acho que ele tem bons conceitos, ele é um cara que está aprimorando. A gestão dele, para mim, vai aquém. O jogo dele de cintura vai aquém. Talvez por ele estar comandando uma geração com que ele trabalhou, talvez por ele ser... Ele é diferente, né? Ele pensa de uma forma diferente, as experiências pessoais, profissionais dele, fizeram com que ele fosse... Ele é uma pessoa diferente no futebol? Pode ser.
Mas eu acho que para ele estar hoje é porque ele estaria ganhando, né? Ele está ganhando. Não vamos aqui, né? E para ele estar ganhando, ele tem que fazer algumas mudanças. Mudanças essas que não são aceitas. As mudanças não são aceitas. Existe resistência lá dentro. Então eu acho que o elenco ia estar bem diferente. Ia estar bem diferente, eu não consigo enxergar o elenco com essas ideias e com essa resistência com um treinador que queira mudança. Esse elenco ele é muito bom. Ele tem muita qualidade. Está comprovado isso. Está comprovado. O que eles fizeram está comprovado. O que eles sabem jogar está comprovado. Agora, eles são muito bons. Mas a mentalidade deles merece um Renato Gaúcho. Merece paizão. Merece paternalismo. Mudança gera desconforto. Os caras são muito bons. Mas eles não querem em nenhum momento serem desconfortáveis. O Falso 9, que também é muito bom. Entre no canal do Falso 9. Inscrevam-se lá com o Vitor, que já esteve aqui no canal, voltará aqui ao canal, né? Claro, com disponibilidade de tempo, muito legal o comentário dele, o Eduardo Mender, que é membro do canal também, e eu vou colocar aqui mais uma vez o link para o canal do William Godoy, tá aqui. Se você chegou de Marte hoje, não conhece o William Godoy, inscreva-se no canal dele, seja membro do canal dele, porque é espetacular. Godoy, tem um convite para você. Eu vou falar rapidinho aqui do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Eu sei que o William Godoy também fala do OneFootball, e você pode baixar de graça no seu celular, clicando aqui no primeiro link na descrição deste vídeo. E terá uma coisa legal para caramba. Agora tem a aba Explorar. E lá você vai colocar, por exemplo, Tajeres. Você vai ter tudo sobre o Tajeres. Tudo, absolutamente tudo sobre o Tajeres. É mais uma novidade do melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Godoy aprova, né, Godoy? Não, quem não tem OneFootball tá maluco. Você assiste Bundesliga de graça. Porra, Bundesliga de graça, cara. Então, assim, o cara tá maluco. Porra. Não tem que ir. Não tem que ter. Vocês estão doidos. Vocês gostam do Renato Gaúcho. Quem não tem o OneFootball gosta do Renato Gaúcho. Vamos ver aqui o Gabriel Barbosa. Estamos chegando a 47 minutos de live. Vamos liberar o Godoy, evidentemente. Pode ser com 1 hora de live para você, tá tudo bem, Godoy? Não, vamos lá. Eu tô aqui como a gente fez uma mudança aqui, só com a bateria aqui, mas tá indo. Beleza. Se o Paulo Souza fosse diretor de futebol e tendo um técnico com a mesma linha de raciocínio, essa reciclagem no elenco seria mais fácil. Ele está acumulando as duas funções da Braz. Braz não tem prática. Não tem prática e não tem conhecimento, cara. É simples assim. Ele é um ótimo negociante, um negociador. Nisso ele é muito bom. O cara que identifica uma oportunidade de mercado. Mas eu não consigo imaginar o Marcos Braz chegando lá para o Paulo Souza falando: olha, Paulo Souza, escuta, eu acho que a periodização tática não serve para nada. Ou é o seguinte, o método integral estruturado lá do Paulo Cerulo é uma coisa ultrapassada no futebol. Não tem a menor condição, Godoy. Então, por isso que a coisa toda está na mão do Paulo Souza, cara. Tu imagina? Porque não tem. Tu imagina esse diálogo? Tu imagina esse diálogo? Não, é impossível acontecer, bicho. É impossível. Porra, precisa de um cara ali. Eu acho que o Gesualdo seria esse cara. Posso estar errado também e tal. O Gesualdo acho que seria um bom diretor. Ele está no Egito hoje, né? Mas um José Boto, um Luiz Campos, não sei. Mas o Braz não é esse cara. Tampouco o Bruno Spindel, cara. Fala aí. Ô, Bernardo, se o Braz, o Spindel, tivesse um mínimo de entendimento, a gente está falando de tática, né? A gente está falando de metodologia. Eles jamais contratariam, pós Jorge Jesus, o Domi. Mas não é pelo Domi, não, cara. Não é pelo Domi. É pela ideia. Não tem nada a ver. É uma ruptura de uma ideia, que eu não estou aqui querendo dizer se é melhor ou pior, mas que, com este calendário, o Domi assumindo naquela realidade, cara, ele tinha que fazer um milagre. Porque é uma ruptura grosseira. E aí não é nem passar por resistência de grupo. Seria uma ruptura. Então, assim, vamos aqui ilustrar o diálogo. O Marcos Braz se encontrou com o Domi e falou: já tá aí, Domi, tá, vamos tomar um vinho, tá? Como você joga? É ofensivo ou é defensivo? O Domi falou: é ofensivo. Aí ele falou: pô, maravilha. E aí, como? Com a posse da bola? Não, com a posse da bola. Tá, mas como é posicional? Mas como é que é isso? A gente tenta fazer triangulação, aproximação. Tudo que o Jorge Jesus fazia. É ofensivo. Então, vamos embora, fechou. Não faziam a menor ideia. Eles não faziam absolutamente a menor ideia
E aí, quando contratou, viram com uma ruptura de um modelo de jogo que, na prática, o cara tinha uma semana para estrear contra o Atlético Mineiro e depois treino, jogo, descansa, viagem. É impossível. Era impossível. O Leonardo vai estar dizendo aqui que estão esperando a hora certa para chutar o Paulo Souza. Se mandar o Paulo Souza embora, a solução vai ser um Fernando Diniz, um Cuca, vai ser isso. E aí fica claro que o projeto do Flamengo é imediatista, é resultadista, não tem nada de conceito de futebol e ideia. Eu não estou falando aqui que o melhor seja o Paulo Souza para fazer isso, tá? Mas se o Flamengo quer ser o maior clube de futebol fora da Europa, ele tem de seguir uma linha de raciocínio adequada, né? E, cara, você falou sobre o Domi. O Domi, quando chegou, me lembro de uma declaração, uma entrevista dele, em que ele fala assim, na entrevista de apresentação, né? Que ele fala assim, eu prefiro vencer por 5-4 do que por 1-0. Cara, ele deve ter falado isso no jantar com o Braz e o Espíndola. Os caras devem ter virado vinho, sabe? Falando, que todo arrepiado, ficam todos arrepiados. Exatamente. Porra, eles falaram, não, é esse o cara. Não vai. O Maracanã vai pirar com ele, e aí não havia público na época, por causa do auge da pandemia e tal, não sei o quê, mas era isso. Eita! Caiu aqui o suporte, desculpa, Godoy, caiu o suporte aqui. Mas era isso, né, cara? Eu acho que não tinha nenhuma ideia ali, era mera retórica. E não estou criticando o Domi, eu acho que o Domi fez bons jogos, cara. O Flamengo contra o Corinthians, por exemplo, o Domi fez boas partidas. O problema do Domi era saber armar uma defesa. Nesse momento, o Eduardo Mender, que é membro do canal, está falando que o Flamengo desistiu da contratação do Andréas Pereira. O clube não assinou o documento e tinha a opção de desistir, portanto, informação do Vene Casagrande. Tá? Você acha que tinha que desistir do Andréas Pereira, ou Godoy? Pode ser R$1 ou 10 milhões de euros, não importa o valor. Eu acho muito difícil o jogador conseguir, tudo que a gente tem visto, conseguir dar uma volta por cima. Acho muito difícil. Acho absolutamente difícil. Não estou aqui dizendo que ele é um mau jogador, que ele tem que encerrar a carreira. Não estou falando nada disso. Eu estou falando para o ambiente do Flamengo, para a circunstância que a gente está vendo. Muito difícil. Futebol tudo é possível, mas é fato, é muito difícil. E aí, junto com isso, tem um valor, nada é um valor alto. Então, se o Flamengo vier a desistir, consigo entender fácil mesmo. Também acho. Câmera Vasco não foi isso, não, cara. Caiu, literalmente caiu, né? Caiu fisicamente, não foi queda de sinal, nada disso, não. William Godoy, suas considerações finais, meu amigo. Que live, que legal te ter por aqui, cara, de verdade, assim, muito maneiro. Eu quero agradecer, contar um bastidor para a galera que está acompanhando. Nós dois estávamos com a blusa da França, tá? O Bernardo mudou. Aí ia ser uma live com perfume francês, aí ele trocou, porque ia ficar o meio esquisito, né? Aí ele botou a camisa, essa belíssima camisa cinza do Manchester United. Mas de resto é só agradecer aí, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado aí por estarem acompanhando a gente. Não se esqueçam de deixar o like, é muito importante pra gente, por isso que a gente pede nas lives, esses pedidos chatos, protocolares, repetitivos, mas é muito importante. Obrigado mais uma vez, Bernardo, aí pelo convite. Deixar o convite para a galera que ainda não está inscrita no canal, verifica lá que se estão inscritos, deixa lá o joinha, que é sempre muito importante. E um outro convite, aproveitando aqui o espaço, né, não sendo inconveniente, logo mais, às 3h30, sairá um vídeo lá no canal sobre a marcação. Mas não é o achismo nosso. A gente vai pegar o que o Paulo Souza fez na Fiorentina. Se o Paulo Souza disse que aquele é o melhor trabalho dele, então vamos lá, o que ele acha que é o melhor a ser feito? Peguei a marcação da Fiorentina, a marcação alta da Fiorentina, e vamos ver então como seria o rumo, como seria o futuro do Flamengo. Então vou deixar o convite para aqueles que gostam e daqueles que não gostam do Paulo Souza. Vai lá, assiste e a gente fala sobre essa questão do Flamengo. Beleza? Vai sair 3h30. Bernardo, obrigado, tá, cara? Valeu aí mais uma vez pelo convite. Na próxima a gente combina a camisa melhor. Não, beleza. Eu flodei o chat aqui com o link para o teu canal, Godoy. Então, às 3h30 vai sair esse vídeo. É só ativar o sininho, né? Se inscrever, caso você não tenha feito a inscrição no canal do William Godoy, ativar o sininho. Eu vou ficar de olho às 3h30. Então, portanto, em 18 minutos vai sair o vídeo aqui no celular e, evidentemente, eu vou ficar ligado. Godoy, valeu, irmão, precisando da gente, conte com a gente, enfim, não preciso falar mais uma vez isso. Valeu, rapaziada, até a próxima.